Salve, 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 galerinha, sejam muito bem-vindos ao meu canal, Professor Rodrigo Oliveira, tudo bem, gente? Espero que estejam todos bem. Galerinha, hoje nós vamos ver, tá certo, assunto bem interessante, envolvendo a questão de massa e peso. Será que são grandezas iguais ou será que são grandezas diferentes? Nós vamos ver sobre os tipos de energia, energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, tá certo? E também a gente vai ver uma curiosidade a respeito das grandezas de medida, tá certo? Então, sejam bem-vindos ao canal, não esqueçam de deixar o like, tá certo? Inscreva-se no canal, porque é muito importante, ok? Então, vamos lá. Será que massa e peso são grandezas iguais? O que é que vocês acham? Sim ou não? Então, vamos lá. Gente, massa e peso são grandezas diferentes, tá certo? A gente vai ver sobre isso agora. Bem, quando eu falo essa questão em massa e peso, tá certo? A gente vai ver que é algo diferente. Por quê? É muito comum eu falar, por exemplo, fulano, qual é seu peso? Ah, meu peso é 60 quilos. Ah, meu peso é 70 quilogramas. Tá certo? Ou seja, quando eu falo essa questão do meu peso, eu falo de uma forma equivocada, porque é uma cultura que eu tenho dizer que o meu peso é tanto. Tá certo? Mas o correto para me falar significa dizer qual é a minha massa. Tá certo? O que é a massa? É a questão é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Não é isso? Ou seja, quantidade. Então, o que acontece? A massa é o correto para me falar. Por exemplo, a minha massa é 90 quilogramas. A minha massa é 70 quilogramas. Entendido? Então, o que acontece? E o peso, professor? Tá certo? O que é peso? Peso é uma força invisível, tá certo? Que atrai os corpos para a superfície da Terra. Dessa forma, o nosso peso varia de acordo com o valor da gravidade. Olha aí, a gravidade, diferente em outros planetas e satélites naturais no sistema solar. Nós sabemos que nós temos uma força que atrai os corpos para baixo, que é a gravidade. Tá certo? O valor dela é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou então 10 metros por segundo ao quadrado. Vai depender da questão que ela pedir. Tá certo? Então, o peso é relacionado a isso, é a atração, a força gravitacional, que eu vou chamar de força-peso, que atrai sobre o corpo. E já a massa, como eu disse para vocês, é a quantidade de matéria que está presente em um corpo. Dizemos que a massa de uma pessoa é a mesma em qualquer lugar, ou seja, se a minha massa aqui na Terra for 60 kg, lá na Lua também vai ser 60 kg. Então a massa permanece a mesma, tá certo? Ela permanece a mesma, ela não vai se alterar. O que vai aumentar ou diminuir vai ser a gravidade, a força-peso que atua sobre mim, tá certo? Então, existe uma diferença, tá certo? Em relação a peso e massa, tá certo? E a gravidade, tanto da Terra e de outros planetas, ok? Então, como é que eu posso calcular essa força-peso? É bem simples, gente, ó. Se eu pegar para calcular a força-peso, é só eu pegar a força-peso, ó, tá certo? Ó, a força gravitacional é igual à massa do objeto, da pessoa, vezes a gravidade. É só você multiplicar. Se a minha massa for 10 quilogramas, tá certo? Vezes a gravidade, vou colocar 10. 10 vezes 10, ou 10 vezes 10 vai dar igual a 100, tá certo? 100 o quê? Newtons. Quando eu falo em força, é medida em newtons, tá bem? Então, aqui tem uma relaçãozinha para vocês verem, né? Por exemplo, a questão aqui dos planetas, né? Eu tenho aqui na Terra, ó, massa 63,5 kg vezes 10, o peso dele vai dar 635 newtons multiplicado por 10, e assim também vai para outros planetas, tá certo? Algumas simbologias que jamais poderemos esquecer, tá certo? Eu acredito que vocês já ouviram falar muito sobre a questão de tera, giga, mega, quilo, mili, micro, nano, tá certo? Ó, quando eu falo quilo, eu já sei que ela é 10 na potência, né? Elevada a 3, ou seja, elevada a 1000, é multiplicar por 1000. Se eu tenho 1 quilograma, então 10 elevado a 3 em notação científica significa 1000 gramas, tá certo? E assim vai. O mega vale 10 elevado a 6, no caso vão ser 6 zeros, tá certo? O giga, 10 elevado a 9, 9 zeros. 1 tera, tá certo? Geralmente utilizado nos HDs, né? Em alta memória. Então ele tem 10 elevado a 12. Então é uma memória muito grande. E os menorzinhos que estão nos componentes eletrônicos, tá certo? É o mili, 10 a menos 3, ou seja, ele é muito pequeno. À medida que eu vou baixando, menor vai ser. O micro, tá certo? Então, no caso tem os microchips, ele vai diminuindo, ó, 10 a menos 6. E o nano, o N, ó, o símbolo é o N, elevado
10 elevado a menos 9, então menor ainda. Muitas vezes nós temos, por exemplo, o nanochip, ele é muito pequeno. Você vê ele pequeno, mas o chip mesmo, aquela parte de dentro, é menor ainda. Tá certo? Muitas vezes você não consegue nem olhar o olho nu, você tem que colocar uma lupa para você ter uma visibilidade. Tá certo? Então essas aqui são grandezas que a gente tem que saber, tá certo? Representar em notação científica. Tá bem? Então vamos lá. As distâncias, uma curiosidade que eu trouxe para vocês. Ó. As distâncias curtas são representadas pelas seguintes unidades: metro e jarda. É bastante comum ouvirmos a unidade metro em partidas de futebol, esportes olímpicos, como arremessos de discos e dados, né? Comprimento de uma piscina de natação, entre outras as modalidades. Quando eu falo a questão de jarda, tá certo? É uma curiosidade. Por exemplo, aqui no Brasil, em alguns países, nós utilizamos a unidade de medida que é o metro. O metro tem quantos centímetros? 100 centímetros, não é isso? Já em alguns países, e por exemplo nos Estados Unidos, eles não utilizam o metro, eles utilizam a jarda. Tá certo? O que é uma jarda? Ó, é a distância aqui do nariz do indivíduo, da pessoa, até a extremidade da mão dele. Ó. Então, determino isso como jarda. Lá eles não utilizam o metro, eles utilizam a jarda. Isso já vem de muito tempo atrás e ainda hoje eles conservam. Tanto na questão de temperatura, aqui no Brasil nós utilizamos a escala Celsius, e lá nos Estados Unidos eles utilizam a escala Fahrenheit, certo? Vamos relembrar sobre energia, tá certo? Nós temos 3 tipos de energia, tá certo? Que pode acontecer em um corpo em movimento: energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. E também nós temos a energia mecânica, que a gente vai ver a seguir. Beleza? Então, vamos lá. Energia cinética. Quando eu falo em energia cinética, gente, eu falo em movimento. Energia gerada através de movimento, de um corpo, de um objeto. Se ele se movimenta, ele realiza energia cinética. Se ele estiver parado, ele não realiza energia cinética. Porque primeiro que ele não vai ter velocidade. Quando o corpo desloca em movimento, ele tem velocidade. Embora que seja baixa ou alta, mas ele vai ter velocidade. Então, é energia associada à velocidade de um corpo. Tá certo? Se existe velocidade, vai ter energia. Tá certo? Para objetos que estão em repouso, a energia cinética é nula, ou seja, é zero. Tá certo? Ó, como é que eu calculo a energia cinética? A energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Tá certo? Ó, ou seja, se eu pegar, por exemplo, a massa aqui dessa esfera aqui, ó, tá certo? Essa bolazinha de boliche aqui, ó. Massa 5 kg, a velocidade 2 metros por segundo, sempre em metros por segundo, tá certo? O que acontece? Como é que eu calculo? Energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado, olha a potência, dividido por 2. Se eu pego, por exemplo, vamos lá, a massa é 5 vezes a velocidade é 2 metros por segundo ao quadrado, dividido por 2. Então vamos lá. Então eu resolvo sempre primeiro a potência, tá certo? 2 vezes 2, 4. Então o que acontece? 5 vezes 4 vai dar 20, tá certo? 20 dividido por 2, então vai dar igual a 10. 10 o que, professor? 10 joule. Qualquer tipo de energia é medida em joule, tá certo? Então vamos para a próxima energia. Essa daí é a energia cinética, ok? Energia potencial gravitacional, tá certo? Quando eu falo em energia potencial gravitacional, a gente lembra da queda de um objeto, tá certo? Lançamento, por exemplo, vertical. Lançamento vertical, tá certo? Primeiro tem uma altura, né? Isso quando o cara vai saltar, por exemplo, de um prédio, tem uma altura, vai ter a gravidade que vai puxar ele para baixo e também tem a massa do indivíduo, tá certo? Então a energia potencial gravitacional é uma forma de energia associada à altura em que o corpo se encontra em relação a uma região de um campo gravitacional não nulo, ou seja, onde tem ação da gravidade. A presença de um campo gravitacional atribui energia potencial gravitacional a todo o corpo que possui massa e que possui alguma altura em relação à massa que produz a gravidade na região. Olha aí, como é que eu calculo a energia potencial gravitacional? Sempre é essa formulazinha aqui, ó. Massa vezes a gravidade vezes a altura. A gravidade a gente já sabe que ou depende da questão, ou ela adota 10 metros por segundo ao quadrado, ou então 9,8. Vai depender da questão dizer que é a gravidade, o valor da gravidade. Considere a gravidade tanto, aí você já sabe, tá certo? Então o que acontece? Eu coloquei aqui uma animaçãozinha, ó, que a gente vai ver mais na frente, tá certo? Em relação aqui, ó, a mesma distância dos espaços aqui, e as bolinhas vão em movimento, ó.
Observe que quando ela vai nesse movimento, ó, tá certo? Uma é forma linear e a outra tem uns altos e baixos, tá certo? E por que que uma chega primeiro que a outra, se as distâncias são as mesmas? Porque vai haver conversão de energia, que a gente vai ver agora, tá certo? Então, o que acontece? Ó? Olha aqui uma animação bem simples e bem interessante. Eu tenho aqui energia potencial também, ó, e energia cinética. A gente viu que a energia cinética é energia gerada através do movimento. Então, eu tenho um skatista aqui, ó, na hora que ele se movimenta aqui na rampa de skate, ele realiza energia cinética, beleza? Ó, energia cinética. Quando ele chega no ponto dessa rampa aqui, ó, ele converte energia cinética para energia potencial, que é a altura dele em relação à rampa, tá certo? Vezes a gravidade que vai puxar ele para baixo, tá certo? E também a massa dele vai interferir, tá certo? Então, o que acontece? Vai haver uma conversão de energia quando ele chega nesse ponto, ele conserva a energia e depois ele aumenta a velocidade dele aqui. Aí converte para energia cinética, aí quando chega no ponto de novo, energia potencial gravitacional. Então, aí eu tenho dois tipos de conservação de energia. Beleza? E a energia potencial elástica, a gente já fala de elasticidade, ou seja, de deformação. Tá certo? Ó, energia potencial elástica é a forma de energia que é adquirida dos corpos elásticos capaz de retornarem ao seu formato original, após sofrerem algum tipo de deformação. Tá certo? Ou seja, quando eu falo, por exemplo, aqui, ó, uma moça com um arco e flecha, tá certo? Observe que, por exemplo, eu tenho esse arco aqui, tá certo? Ó, observe que quando ela vai aplicar uma força aqui puxando, ele vai ter uma deformação, né? Isso desse arco aqui, ó. Então, quando ela vai soltar, quanto mais força ela puxa, mais forte será, no caso, a força que vai ser aplicada para essa flecha ir mais longe, correto? Então, o que acontece? Quando a gente percebe isso aí, ó, a gente vê que há uma deformação elástica, né? Isso. Então, quando ela solta o arco e flecha ali, no caso a flecha, então ele vai voltar ao seu estado original, tá certo? Então, quando ela aumenta, puxa aqui no caso o arco, então o que é que vai acontecer? Vai haver uma deformação elástica, tá certo? Então, o que acontece? Então, tem a constante elástica, que é o tamanho dessa, no caso de mola, por exemplo, desse arco e flecha, o tamanho dele original, como ele é. E quando eu vou aplicar a força, ele vai se deformar. Então, como é que eu calculo a energia potencial elástica? Vai ser simplesmente essa fórmula, K, que é a constante elástica, o tamanho que ela está original, vezes X, que é a deformação elástica, tá certo? O tamanho que ela aumentou em relação à força aplicada, ao quadrado, ó, dividido por 2. Percebam que ela é bem igualzinha à energia cinética. Só muda essas letrinhas, mas é a mesma fórmula. Tá certo? Ó, existem diversos objetos no cotidiano que são capazes de armazenar energia potencial elástica. Confira algumas delas. Olha aí, ó, eu trouxe uma para vocês. As molas, alguns amortecedores de veículos, molas, colchões, etc. E também temos os latex, as tiras de borracha, o trampolim, bola de borracha e entre outras, tá certo? E para me calcular a energia mecânica, professor, que o senhor tinha falado lá no início, é bem simples. A energia mecânica ela é relacionada também ao movimento que um objeto faz. Como é que eu calculo essa energia mecânica? Bem simples. Energia mecânica vai ser o somatório da energia cinética do movimento mais a energia potencial. Quando eu vejo essa fórmula aqui, eu me lembro logo daquele skatista, energia potencial, energia cinética. Eu faço só o que? Somar as duas energias, a resultante delas. Tá certo? Ó, então, energia mecânica é igual a energia cinética mais a energia potencial gravitacional. Ok? E eu trouxe um exemplo bem simples para a gente ver como é que calcula, por exemplo, a força-peso, aquela primeira fórmula, P igual a M vezes G. Sabe-se que um corpo de 20 kg apresenta um peso igual a 350 newtons na superfície de um planeta desconhecido. Calcule a intensidade da aceleração gravitacional desse planeta. Ou seja, eu tenho uma fórmulazinha, ó, força-peso é igual a massa vezes a gravidade. Eu tenho a gravidade? Não, ele quer saber quem é a gravidade, mas eu tenho a massa e tenho a força-peso, que é de 350 newtons e a massa é 20. Então, como é que eu vou calcular isso, professor? Se eu quero saber quem é o G. É só você pegar, se aqui é uma multiplicação, qual é o inverso da multiplicação? É a divisão. Então, o que é que você vai fazer? Bota o G aqui, que é a gravidade, igual. Se o inverso da multiplicação é a divisão, vai ser o seguinte. Vai ser a força-peso dividido pela massa.
Então, o que é que eu faço? A gravidade vai ser igual, substituindo 350, que no caso é a força, dividido para 20. Se eu quiser cortar zero aqui com zero aqui, fica 35 dividido para 2. Então, a gravidade, não é isso? Ó, a aceleração gravitacional vai ser igual a 17,5 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse caso, a resposta certa seria o item C de casa. Tá bem? E se for para mim calcular outra questão sobre energia cinética, vamos lá. Assinale a alternativa que represente corretamente a energia cinética de um veículo que tem uma massa de 1.000 kg, no caso seria 1 tonelada, mas é 1.000 kg também, de massa que se move a uma velocidade constante de 3 metros por segundo. Em um segundo, ela percorre 3 metros. Tá certo? Então vamos lá. Como é que eu calculo a energia cinética? Tá certo? Quando ele já fala essa energia cinética, já vou de cara. mv ao quadrado sobre 2. Um bizu, como é que eu posso me lembrar? mv ao quadrado sobre 2. Então, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Substituindo isso aqui, vai ser igual a massa é 1.000 vezes quem é a velocidade? 3 ao quadrado da fórmula dividido por 2. Quem é que eu faço primeiro sempre? A potência. Então, energia cinética é igual a 1.000, repetindo, vezes 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar 9, dividido por 2, repetindo. Então, eu tenho aqui uma multiplicação. Ó. 1.000 vezes 9 vai dar igual a 9.000. 9.000 dividido por 2 vai ser igual a quanto? 4.500 joules. Quando eu falo em energia, sempre é medido em joules, tá certo? Então, esses são os dois assuntos que nós vimos. Energia cinética, dois exemplos, né? E energia potencial, ok? Então, desde já, se você gostou da aula, deixa o seu like, tá certo? Se inscreve no canal, porque ajuda muito e é muitíssimo importante, tá certo? Então, no mais, tamo junto. Assista o vídeo atentamente. Qualquer dúvida, coloca aqui no comentário, beleza? Valeu, é nóis.